Fala, turma! Vamos aqui falar sobre a grande notícia do momento. FGV adia pela quarta vez a data da prova do 31º exame de ordem, por causa da pandemia, né, do Covid, etc. Consequentemente, não temos a data da primeira fase do 32º exame. Então essa live aqui é tanto para você que vai fazer a segunda fase do 31º e principalmente para você que vai fazer a primeira fase do 32º. Quero dar boas-vindas aqui a Davi, Keila e peço já de antemão, James, aluno AB Nunca Mais, envie aqui na flechinha para amigos de vocês que vão fazer o AB também, é uma mensagem importante. Aproveite que ontem foi o dia do amigo e seja uma pessoa que quer o bem das outras, né? Manda a notícia boa. Essa mensagem aqui é importante e valiosa para quem está nessa situação. Dá boas-vindas aqui para Henrique, Leandra, Cláudio Henrique, Andresa fazendo pergunta aqui, vou falar. Lívio, André, Larissa, Keila, todos bem-vindos aí. Larissa, Ana Clara. Seguinte, a prova do 31º, ela estava marcada, nesse terceiro adiamento, tá? Nesse terceiro adiamento, estava marcada para 30 de agosto. E agora, ontem, né, tivemos a notícia que essa data não vai ser mais. Vai ser agora dia 4 de outubro. E nesse momento que nós tínhamos uma previsão da segunda fase no final de agosto, a nossa expectativa era que a primeira do 32º fosse em outubro. Por quê? Porque, em média, de uma prova para outra, nós temos aí 1 mês e meio a 2 meses para a FGV se organizar, né? Toda uma preparação, uma estruturação para aplicar um exame no país inteiro. Que, vale a pena destacar, o presidente da OAB, ele já mencionou em algumas oportunidades que não tem qualquer pretensão de fazer um exame fragmentado, ou seja, vou fazer um exame no estado tal, que a situação do Covid já está melhor, e depois a gente faz nos demais. Não. Ele quer manter a ideia do exame unificado e, por conta disso também, que o adiamento ocorreu. Beleza? Uma coisa importante dizer. A nova data do 31º, da segunda fase, está marcada para dia 4 de outubro. E aí, se a gente estabelecer o mesmo raciocínio de que vai ser aí 1 mês e meio a 2 meses depois, nós teríamos a prova do 32º para o final de novembro ou comecinho de dezembro. E vale lembrar que, no momento, as eleições desse ano foram adiadas e vai acontecer no final de novembro. O que nos permite dar um palpite de que essa prova ela tem grandes chances de ocorrer no começo de dezembro. Joás, é certeza absoluta? Quem disser que tem certeza absoluta sobre a data, sobretudo considerando que essa data já foi adiada 4 vezes, tenha certeza que essa pessoa estaria mentindo. Ainda mais porque a data de prova está relacionada a um evento de pandemia. Pandemia quando vai normalizar, quando vai equilibrar, ninguém sabe. E aí que vem a questão. O problema que nós temos, ainda mais para quem vai fazer o 32º, poxa, não temos um horizonte definido. E aí eu lembro de uma situação que acontecia muito comigo na faculdade, que era o seguinte: quando eu confesso aqui, acho que quem não me conhece vai descobrir agora. Eu sempre fui um cara que na faculdade empurrei muito com a barriga. Então, o que é que eu fazia? Se a prova vai ser... O professor avisava hoje: olha, pessoal, a prova vai ser daqui a 2 meses. O que é que eu fazia? Tudo bem. Entrava pelo ouvido, saía pelo outro. Se é daqui a 2 meses, não vou me preparar, não vou me preocupar agora. Quando chegar lá perto, eu dou uma estudadinha, dou uma revisada e vejo o que é que dá. E corro pro abraço para ver se dá certo. E eu
Eu fiz isso diversas vezes, com várias matérias ao longo dos anos e tal. E evidentemente essa estratégia, ela apaga incêndio, né? Era um bombeiro ali. Quando tinha uma emergência, eu esperava chegar, é feito trabalho também de faculdade, eu sempre fiz isso. Chegava a data o professor dizia, olha, o trabalho vai ser entregue tal dia. Eu esperava chegar uma semana antes para fazer aquele trabalho. O trabalho era na semana que vem, final de semana, eu ia lá e fazia aquele trabalho. Ou numa brechinha que tivesse, o mais próximo possível, no apagar das luzes. Sabe aquela história? No apagar das luzes, eu ia lá e fazia o que tinha que ser feito. Isso está totalmente relacionado com o nosso bate-papo de ontem. Ontem a gente falou sobre a parte 1 da procrastinação. E aqui esse tema, a notícia do adiamento, ela caiu como uma luva. Ela encaixou aí com o nosso contexto. Qual que é a sacada aqui? Nós não temos uma data para quem é do 32º exame de ordem. Dá boas-vindas aqui também para João Batista, Aninha. Cadê o dente? Henrique está aqui na área também. Milena. Sejam todos bem-vindos, pessoal. E aí, peço novamente que quem vir aqui na flechinha essa live para algum amigo seu, alguma amiga sua que também vai fazer a prova, quer seja do 31º ou do 32º. Só para eu ter uma noção aqui. Quem vai fazer o 31º? Tem alguém aqui que vai fazer o 31º? Ou só tem gente aqui que vai fazer o 32º? Ou nenhum dos dois? Eu arrisco aqui que a maioria vai fazer o 32º. E aí, fala aí. Se você é do 31º, bota aí 31º. 32º coloca também. E assim vai. Se for nenhum dos dois, também coloca aí nenhum dos dois. Porque aí, se não tiver ninguém aqui do 31º, aí a gente já vai falar direto sobre o 32º. Ó, já apareceu gente aqui do 31º. Cláudio vai fazer o 31º, Henrique, Flávia, Jaque vai fazer o 31º, mas os outros vão fazer o 32º. Enfim, então resolvido aqui a parada. Eu vou falar sobre os dois casos, tá? O que é que a proposta aqui dessa live é ser uma live bem objetiva. Não vou aqui me alongar. Eu vou dizer o que eu faria se eu fosse você. Você que vai fazer o 31º. Vou começar com você. Acho que essa é a preparação mais longa da história do exame de ordem. É o quase lá, né? Pô, já passei a primeira fase, uma coisa que não é tão simples, não é tão... Pô, todo mundo sabe, o índice de reprovação altíssimo, de média 80% nacional. E aí você foi lá, quem vai fazer o 31º conseguiu. E agora está no limbo. Nem fez a prova, nem pode fazer a prova do 32º, também não pode advogar. O que é que eu faria se eu estivesse no seu lugar? Eu entendo que, eu vou falar aqui como ser humano, tá? Não vou falar no mundo ideal. O mundo ideal seria, olha, finge que nada disso está acontecendo, segue tua vida normal. Mas isso aí é você ser uma pessoa alheia à realidade. E o meu papel aqui não é passar a mão na cabeça ou qualquer coisa do tipo, dizer assim, olha, não é bem assim e tal, enrolar qualquer coisa do tipo, não. A realidade é essa, ponto. Como é que você vai lidar melhor com a realidade? O primeiro passo é aceitar essa realidade. Nós temos uma data que está marcada para o dia 4 de outubro e pode não ser, que fique bem claro, e pode não ser, daqui para lá, já deu 4 vezes, para dia 5, pode, né? Então o que é que eu faria? Estudar no ritmo frenético. A preparação para a segunda fase geralmente é uma preparação bem intensa, né? Você tem que se virar nos 30, engolir um conteúdo ali para meter a cara e ver o que é que dá, se vai dar certo, se vai conseguir e tal. Esse momento, o primeiro adiamento eu entendo que foi algo favorável até, né? Poxa, tenho mais tempo de estudar. O segundo ainda vai lá, mas a gente já está no 4º adiamento. Então aquela empolgação, ela já se transformou um pouco em meio que, poxa, quero me livrar logo disso. Que sim ou que não, né? Aquela história. Você faz uma pergunta a uma pessoa, você quer ficar comigo? Quer namorar comigo? A pessoa não diz nem que sim nem que não. Então você quer uma resposta definitivamente, seja para um lado ou para o outro. Essa é a situação aí de quem está no 31º exame e vai fazer a segunda fase. Então eu entendo
que não dá, humanamente falando, não dá para manter aquela pegada intensa de eu vou lá, vai acontecer. É provável, e aí eu quero dividir aqui essa recomendação em duas. Tem gente que estudou para a segunda fase considerando que ela ia acontecer já. Então, que eu imagino que seja a maior parte das pessoas. Ninguém vai arriscar dizer assim, eu não vou estudar direito não, porque eu acho que vai ter um adiamento. Isso lá atrás, antes de ter havido qualquer adiamento. Então, o que é que eu imagino que está acontecendo nesse momento? A maior parte das pessoas que estão se preparando para a segunda fase do 31º, a maior parte dessas pessoas já está com a bagagem boa, já construiu ali, já pavimentou o que precisava para fazer uma boa prova e conseguir passar. A maior parte. Ainda mais considerando que esse é o 4º adiamento, né? Já tivemos esses adiamentos todos. Então, você já está com a bagagem jurídica relativamente consolidada. Por mais que você considere, mas eu acho que eu poderia aprender mais isso, aprender mais aquilo, é óbvio. Conhecimento nunca é demais e ninguém vai saber tudo. Isso também é um fato. Então, qual é a sacada? Se você está nesse grupo das pessoas que já deu um gás, já se preparou, já se dedicou, você vai diminuir um pouco o ritmo. Poxa, você vai falar isso, tem coragem de falar isso? Tenho total coragem, total liberdade, total convicção para dar uma recomendação dessa. E ainda digo mais, para você se sentir mais confiante, para você ter mais um direcionamento de que você realmente está com uma bagagem boa, o que é que eu faria, né? Eu pegaria o último exame, ao menos, não sei se você já fez, mas eu pegaria o último exame e faria. Faria o último exame da segunda fase, obviamente, sem consultar gabarito de nada, fazendo a vera, né? Para valer, como se estivesse na prova. E aí, depois de fazer isso, eu ia comparar com o espelho e fazer uma mensuração de qual foi a minha nota. Se eu percebo que minha nota seria suficiente para passar, ok. Então, é um indício de que você está bem preparado ou bem preparada. Se isso não acontecer, aí você vai identificar quais são os erros e vai tentar, evidentemente, corrigi-los. Não quero dizer que um simulado só ele seja a garantia de que você vai passar ou que não vai passar. Por isso que é bom você ter essa prática constante. Tem gente que tem livro de prática que eu recomendo, foi o meu caso. Eu não tinha uma bagagem muito boa na segunda fase, eu tive que pegar na marra do zero assim. Como eu não tinha estagiado, já trabalhava na época, não tinha estagiado em escritório, uma experiência que eu acho fantástica, não tive a oportunidade, então eu tive que ir atrás, correr atrás das minhas deficiências. Se você, por outro lado, que vai fazer a segunda fase, tava lá assim, banho-maria, sabe a minha história, né, que eu falei, né, eu era um cara que empurrava muito com a barriga, deixava para depois, aproveite essa chance aí do adiamento para fazer aquilo que você não fez. Mas pelo que eu estou vendo aqui, até pelos comentários aqui das pessoas falando, quem está na segunda fase do 31º, está dizendo que agora esse adiamento traz mais um desânimo do que qualquer outra coisa. Então são pessoas que já vinham estudando. Então não é agora, não é se matar de estudar. Não é se matar de estudar. Agora é você manter a engrenagem funcionando. Então, a mensagem que eu quero dar para quem vai fazer a segunda fase é manter a engrenagem funcionando. Não é relaxar também, tá? Imagine que você vai estar numa esteira. Numa esteira, você não vai parar, porque se parar, cai. Você vai manter o ritmo. Pode até, agora o que é que eu digo? Não é manter o ritmo que você estava. Se eu estou num ritmo intenso, estou num ritmo muito intenso. Ninguém consegue, uma pessoa de comum, né? Sem ser nenhum atleta, nada do tipo. Ninguém consegue correr numa esteira, numa velocidade acima da sua capacidade normal por muito tempo. Você vai correr, pode até fazer isso como se falam, né? Dar uns tiros, correr numa velocidade rápida, depois você diminui. Então o momento agora, para quem já vinha no ritmo intenso, é diminuir a velocidade da esteira, mas não é dar stop na esteira, certo? E quem não tinha o ritmo, aproveita essa oportunidade para preencher as suas lacunas. Que eu gosto de dizer assim, que a aprovação ela está relacionada a como você montando um quebra-cabeça. Você vai montando, vendo as coisas que estão faltando. Essa regra tanto vale para a segunda quanto para a primeira. Para quem vai fazer
a primeira fase, agora no 32º. Vamos lá. A galera que chegou aqui, Rafael, Daiane, Paulo, Inês, Felipe. Quem vai fazer a primeira fase do 32º? Aqui a conversa é outra. Agora nós não temos uma data. Então sempre que a gente tem uma data final, é uma coisa que ajuda a gente a evitar de procrastinar. Lembra do exemplo aqui que eu dei, o meu caso, logo no início da faculdade, que eu só deixava para fazer o trabalho que tinha que entregar. O professor dava 2 meses para fazer o trabalho e eu só fazia ali nos 45 do segundo tempo, apagando o incêndio, aquela emergência que tem que resolver, ou resolvia ou não fazia. Essa eu procrastinei o tempo todo e só fazia no final. Esse prazo final, o deadline, ele serve como uma forma de você combater a procrastinação. Só que qual é o nosso problema agora para o 32º? Nós não temos um deadline, nós não temos um horizonte, nós não temos nem sequer um edital. O que torna aquele estudo, que já não é uma coisa tão simples assim, não é tão simples sentar e estudar, não é uma coisa tão motivante. A falta de uma data joga contra isso também. Poxa, mas ainda está no campo das ideias, eu não sei, não tem nem data. As incertezas, tudo que a gente tem relacionado à incerteza, a gente não quer, não se sente confortável. Quando tem uma data, aí é quando você diz assim, poxa, agora o negócio ficou sério, hein? Agora ou vai ou racha. A data é ali. Se eu vou estudar ou não, não importa, mas a data vai acontecer naquele dia. Nós não temos isso. E aí, Joás? O que é que você faria se tivesse no meu lugar? Já que a gente não tem data, quem não tem cão, caça com gato. Qual que é a coisa o que é que eu faria, né, nessa situação? Estou estudando, primeiro ponto, estou estudando sim ou não? Quem não está estudando, entenda isso como uma oportunidade única de você começar agora, ainda dá tempo de você se preparar o suficiente, desde que se prepare da melhor maneira, ainda dá tempo. Quem já estava estudando, eu não vou dizer para você diminuir a velocidade da esteira, não, de forma alguma. Eu vou dizer para você manter a pegada. E na ideia de sentido, a frase para quem vai fazer o 32º é consistência. Frequência é mais importante do que quantidade. Você está ali preenchendo. Diferentemente da segunda fase, em que eu só analiso uma matéria, só estudo uma matéria, que, diga-se de passagem, essa matéria da segunda fase geralmente é uma matéria que a gente se dá melhor, senão a gente não teria escolhido. Na primeira fase é tudo. Então, o jogo, a própria estatística de reprovação da FGV, ela comprova que na primeira fase há um número maior de reprovação. Então, você que vai fazer essa primeira fase, não é hora de relaxar porque não tem data. É a hora de você, pelo contrário, é hora de você aproveitar, agarrar essa oportunidade e meter a cara. Tá com material de qualidade? Tá fazendo, estudando com frequência? A gente fica nessa eterna, né? Eu estudo 3 horas, estudo 4. Esquece esse negócio. Não quero dizer, obviamente, que a quantidade não é importante. A quantidade, ela é sim importante. Se você pode estudar mais horas e estuda pouco, é porque você está dando bobeira. Mas se você não pode, e você fica se justificando, eu não tenho tempo. Foca na consistência. Meu amigo Ricardo, um abraço aí, boa noite. Foque na consistência. A pergunta que eu quero fazer para você, nesse momento, que vai fazer o 32º, é uma autoanálise. A pergunta é, se a prova fosse daqui a 2 meses, considerando a minha pontuação nos simulados atualmente, eu estaria preparado ou preparada para ser aprovada? Essa pergunta, ela precisa ser respondida como se eu estivesse perguntando seu nome. Você tem que responder na lata, sim ou não e por quê. Não dá para ficar pensando, poxa, não sei e tal. Se a resposta é qualquer uma que não seja um retumbante imediato sim, passaria, é o momento de você refletir e aproveitar ao mesmo tempo para preencher essas lacunas, identificar essas deficiências. Não dá, cada exame que passa, o que é que eu observo?
a FGV ela vai profissionalizando, ela não vai dando bobeira, ela vai se atualizando, vai cobrando coisas interdisciplinares e não dá para ter uma postura de amadorismo. Eu lá na faculdade, eu tinha uma postura de amador, completo amador. Deixava para estudar na prova, na véspera ali, geralmente às vezes dava certo, quando não eu passava raspando e tal. Mas por que, olhando para trás, por que isso dava certo naquele momento de faculdade? Porque aquilo ali era um retrato, por exemplo, quando eu vou fazer uma prova na faculdade, eu estou fazendo de uma disciplina só, e dentro dessa disciplina eu estou pegando uma fatia daquela disciplina. Por exemplo, processo civil 1 ou processo civil 2, é uma fatia de uma disciplina. Na OAB isso não tem como dar certo, porque é tudo, de 5 anos de faculdade. Então não dá. É preciso que você tenha um estudo estratégico para identificar, estou evoluindo, e o estudo estratégico ele passa por 3 pilares. Conteúdo jurídico, está atualizado, ser um material que você aprenda efetivamente, não é assistindo aula como Netflix. Eu brinco com os alunos do OAB Nunca Mais. Nós no OAB Nunca Mais nós temos videoaulas de todas as matérias e filtradas por assunto para facilitar a revisão. Só que não é para ficar assistindo essas videoaulas como refém, sobrecarregado ali. Ah, meu Deus, eu vou ter que assistir tudo isso para aprender. Não. Você vai focar no que é mais relevante, selecionar. Em vez de estudar 17 matérias, nós vamos estudar 9 matérias. E aí você vai priorizando algumas disciplinas. Priorizar é você ter um subsídio ali para você melhorar primeiro naquilo que é mais importante. E quem é que diz o que é mais importante? A FGV, a prova. A gente faz essa análise. E aí você vai galgando os seus degraus. Você vai subindo. Não é da noite para o dia. No início, não sei quantos pontos você tira assim na sua prova, na sua história, né? Talvez você esteja aí na fase dos 20 e poucos pontos, ou de repente já está um pouco mais avançado, nos 30 e poucos. E alguns já estão ali na iminência, né? Entre os 37, 38, 39, mas ainda não chegam lá de forma consistente. A pergunta é, chega lá de forma consistente? A ideia é que você esteja tão habituado com aquele cenário, com aquele momento ali de prova e tal, que aquilo, no dia lá da prova, por mais que tenha um nervosismo, que é natural, mas aquele dia não seja o dia, oh meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer? Não, seja mais uma de tantas que você já fez, de tantas que você já se preparou. Essa é a ideia. E isso só acontece quando? Quando temos uma preparação consistente e regular. Um recado que eu quero dar aqui para você nesse nosso conteúdo de hoje é: quem vai fazer a segunda fase do 31º, diminui um pouco a velocidade da esteira, mas não para de caminhar. Mantenha a pegada, ok? Aproveita, pode até relaxar um pouco, mas não pode parar. Se parar, cai. Esquece, dá bobeira, tem que estar na prática, beleza? Quem vai fazer a primeira fase? Falo para você, e aí daqui a um tempo, alguns que estão ouvindo isso aqui, tenho certeza que vão olhar e dizer, poxa, lembrei de Joás falando isso lá, que bom que eu dei ouvido. Espero que essa seja a frase que saia da sua boca. Que bom que eu ouvi Joás naquela live lá, até cheguei lá de forma despretensiosa e foi muito positivo para mim. Essa é a frase que eu quero que você saia dizendo daqui a um tempo. Aproveite para identificar o que você vai precisar melhorar. Fato é, se você ainda não faz 40 pontos, você precisa melhorar alguma coisa. Aqui você tem que se perguntar é como é que eu faço para melhorar de forma mais rápida? Como investir meu tempo naquilo que vai me dar um maior retorno? Análise de custo-benefício. A aprovação da OAB é questão de estratégia. Questão de estratégia. Grave bem isso. Amanhã nós vamos estar aqui na nossa live dando continuidade ao nosso papo sobre como lidar com a procrastinação. Eu vou fazer um sorteio aqui inédito. Um sorteio sobre um material nosso, que é pago inclusive, é um material Reforma Trabalhista Esquematizada. É um material que tem o roteiro grifado dos pontos mais importantes da lei da reforma trabalhista e também questões que já foram cobradas, como já caiu no OAB, essas questões extraídas da reforma trabalhista. Então você vai ter acesso a esse material. É um material que eu pelo menos não vi em lugar nenhum. Os alunos do OAB Nunca Mais já têm acesso a esse material. E eu vou fazer sorteio para quem fizer parte aqui da nossa live amanhã. Eu vou explicar as regras, como é que vai ser, etc. Amanhã a gente fala sobre isso. Beleza? Se alguém tiver alguma dúvida ou só surgiu alguma coisa, manda um direct. Até mesmo, Jorge, como é que eu faço para saber mais sobre o método OAB Nunca Mais? Manda um direct aí, aqui no Instagram,
e a gente se fala, beleza? Espero que essa mensagem seja de alguma forma impactante para você. Você possa, mais do que achar que o que eu falei aqui é coerente, é sensato, é positivo, que você possa colocar em prática. Existe uma diferença. As pessoas que vão passar na OAB são pessoas que são fazedoras. Adultos aprendem fazendo. Então, coloque em prática. E eu estou aqui para poder te ajudar. Não é à toa que eu estou fazendo essas lives aqui, disponibilizando meu tempo de forma contínua há um bom tempo já. Vou parar aqui agora para dar continuidade a uns projetos meus. Estou com uns processos aí com prazos pendentes e que preciso dar conta. Mas achei que foi bem pensado ter esse momento aqui com você e a gente trocar essa ideia. Beleza? Grande abraço aí, galera. Tamo junto. Fui.